Fala, moçada. Agora eu vou dar início a uma série de vídeos que com a finalidade de explicar a filosofia da literatura. Com o objetivo assim, de democratizar o acesso à filosofia da literatura, os conceitos básicos da literatura, o que é, de onde surgiu, etc e tal. Então, esse vai ser o primeiro vídeo. Eu vou começar. Bom, primeiro eu vou começar me apresentando. Quem sou eu? Eu sou o Bruno. Eu estudei literatura, estudei jornalismo, né? Letras vernáculas e clássicas e comunicação social, jornalismo. Letras era a especialização era literatura e o curso de comunicação era jornalismo. Então, a minha base filosófica contempla. Assim, eu sou da escola. Eu sou da escola funcionalista. Porque assim, existe o formalismo e o funcionalismo. Eu sou um funcionalista. Dentro da escola filosófica eu sou um funcionalista. E aí eu vou demonstrar, né? Meu objetivo aqui é traçar os principais pontos da, da teoria da literatura, né? Então eu vou começar assim com a filosofia, com a epistemologia. A epistemologia, ela é dividida em sujeito, conhecimento e objeto. O sujeito é o ser para si, em Sartre. E o Hegel depois vai dizer também o ser aí e tal, o ser para si, alguma coisa assim. Mas o, o sujeito é o ser para si. O sujeito é o ser para si, é um ser de abertura, como disse o Leonardo Boff. Como disse o Leonardo Boff naquele vídeo dele, naquela palestra dele, o tempo de transcendência, né? O ser humano é um ser de abertura, é um ser que se abre para o mundo. Então, uh, o sujeito é um ser para si que conhece o mundo, né? Ele conhece o mundo e nesse processo de conhecer, ele é político, o ser humano é político, histórico, filosófico, estético, econômico, moral, ético, psicológico, social. Ele é um ser de abertura, é um ser completo. O ser humano, a gente percebe que o ser humano, não o idiota como pensaram os gregos, né? O idiota é aquele que não é político, é um cara alienado, que não. Esse é o que eu conceito, esse é o que eu chamo, que eu conceituo, que eu chamo de indivíduo. O indivíduo é um ser isolado, é um ser que não se abre para o mundo. Existe a diferença entre indivíduo e sujeito. O sujeito é esse ser completo. O indivíduo é um ser massificado. O indivíduo é um ser massificado que o indivíduo é um ser massificado que tem dificuldade pelas próprias condições sociais e tal, que não é esse ser completo. Dificuldade econômica, ele é um ser massificado, né? Tem poucas condições tem pouco acesso à escola, à instrução, ao conhecimento, e ele se torna um indivíduo massificado. E o sujeito é esse ser completo. O sujeito é esse ser completo de abertura para o mundo,
que é um ser político, histórico, filosófico, estético, moral, ético, econômico, histórico, psicológico, social, enfim, esse é o sujeito. O conhecimento está dividido em 5, porque eu havia dito que a epistemologia está dividida em sujeito, objeto e conhecimento, né? Então, o conhecimento está dividido em 5 partes. São 5 tipos de conhecimento. O conhecimento filosófico, conhecimento do senso comum, o conhecimento científico, o conhecimento estético e o conhecimento científico. Pera lá, acho que é isso. Conhecimento científico, filosófico, estético, senso comum e religioso. Religioso, eu vi esse princípio do religioso. Então, esses são religioso, né? Então, esses são os 5 tipos de conhecimento. Cada um desses 5 tipos de conhecimento vai moldar o ser humano ao longo da sua existência, ao longo da sua vivência no mundo. Esse é o conhecimento. E o objeto é tudo que está para fora do sujeito. O objeto é tudo que está para fora desse sujeito que pensa, né? Desse sujeito que está no mundo e que conhece o mundo através do empirismo. O empirismo é o conhecimento através dos 5 sentidos. Na verdade, existem 21 sentidos biológicos. Também eu esqueci de dizer, falar em biologia e tal, o sujeito também é um ser biológico. De acordo com o CID, o CID não, a OMS, né? A OMS classifica o sujeito como ser psicossocial, biopsicossocial. É um ser biológico, psicológico, social, né? Essa é a classificação que os médicos dão para o indivíduo. Ser biopsicossocial. Mas então, onde que eu estava mesmo? Eu estava falando, sim, dos 21 sentidos. De acordo com a biologia, existem 21 sentidos, né? Só que os mais comuns, o que todo mundo conhece, aquilo que o senso comum conhece, são 5, que é o tato, paladar, visão, olfato e visão. E acrescido a isso, na literatura, você vai ter mais 2, que são os mais usados seja nas crônicas, nas crônicas, nos poemas, enfim, nos textos, né? Na forma e no conteúdo. Você vai, principalmente na poesia. A poesia é onde se vai verificar muito isso, no lirismo, né? Que é onde o sujeito se funde com o objeto. A fusão do sujeito com o objeto forma o lirismo. Por exemplo, quando eu falo a nuvem, deixa eu ver aqui, a nuvem, a nuvem chora lágrimas. Quer dizer, a nuvem é um objeto, que é aquilo que está para fora do sujeito. Essa nuvem, como objeto, como coisa do ser em si, em Sartre. Porque assim, o Sartre vai classificar o ser para si e o ser em si. O ser para si é o sujeito, né? E o ser em si é o ser para si é o sujeito e o ser em si é o objeto. Esse objeto, a nuvem como objeto, como coisas, como ser em si, a nuvem como ser em si, objeto que está para fora do sujeito, chora lágrimas. Ou seja, uma característica de algo externo ao ser humano adquire uma característica interna do ser humano, né? Chorar é uma característica do ser humano. Então, essa característica primordial do ser humano, que é chorar, essa característica fundamental do ser humano, que é chorar, adquire status da nuvem, né?
a nuvem chora lágrimas. Quer dizer, esse vai ser a característica do lirismo. É quando o objeto se funde no sujeito, né? É basicamente isso. Onde que eu estava? Eu estava falando do... sim, da questão da questão do sujeito do objeto do conhecimento, né? Então, uma coisa, o, o sujeito, ele é esse ser de abertura, o objeto é tudo que está para fora do sujeito. Aí eu falei do empirismo, né? O empirismo que é esse conhecimento através dos 5 sentidos. Lembrei, eu estava na questão dos outros 2 sentidos, que você acresce aí a questão de 2 outros sentidos que são usados na literatura, que é o termo, que é a temperatura, e o movimento, que é a cinética. Então, você tem lá o tato, olfato, paladar, visão, olfato, e mais 2, que é o cinético e o termo. Esses são os 7 principais. Apesar de serem 21 sentidos na biologia do ser humano, na biologia de todo animal, né? 21 sentidos, você vai usar 7 na literatura. Através você vai verificar 7 nos textos, né? Que é exatamente esse que vai formar o empirismo, né? Esse empirismo vai fazer com que o ser humano observe a natureza. O ser humano observando o sujeito observando a natureza, ele vai conhecer. O sujeito ele está no mundo através dos seus 21 sentidos, 7 na literatura, na filosofia, 5 mais conhecidos e dois acréscimos, acrescidos, né? E através desses 7 sentidos, o ser humano vai estar no mundo, vai conhecer o mundo. O ser humano vai estar no mundo, vai conhecer o mundo, e esse mundo vai se apresentar como objeto, né? O sujeito vai conhecer o objeto. E esse conhecimento, filosofia, estética, religião, senso comum e ciência, vai ser concomitantemente. Você vai adquirir esses 5 conhecimentos ao longo da sua vivência. Porque assim, você nasce com a tábula rasa. Existe uma discussão toda filosófica por trás disso. Mas imagina que você é uma página, um livro em branco. Imagina que você é uma página de papel em branco. Um livro em branco. Um livro completo em branco. Sua vida inteira vai ser um livro. E esse livro, né? Vai sendo preenchido conforme você vai vivendo, conforme você vai estando no mundo. Esse livro vai sendo escrito gradativamente conforme você vai vivendo. Você nasce vazio, né? Você nasce sem nenhum. O seu único conhecimento são as células, a sua genética, que o seu DNA contém informação. E aí você vai adquirindo conhecimento ao longo da sua experiência empírica, da sua experiência empírica. A sua única forma de conhecimento, de informação, é o seu corpo biológico, né? As suas células, o seu DNA, que contém informações. E essas informações, de acordo lá com o Marcus Eberlin, aquele outro também, que escreveu a assinatura da célula, que é esqueci o nome dele agora. Eles do design inteligente, são teóricos do design inteligente. Né? Eles vão dizer que
essa célula contém informação, contém complexidade irredutível,